Toda semana, o JR Business apresenta um exemplo de empresa, ONG ou fundação que possam servir de exemplo para a iniciativa privada. Hoje nós vamos falar da ONG Prato Cheio, que há mais de 20 anos atua no combate ao desperdício de alimentos e também ajuda no fornecimento de comida saudável para muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Para se ter uma ideia, só em 2023, a ONG arrecadou e distribuiu mais de 650 toneladas de alimentos. E para falar sobre esses e outros assuntos, é que nós conversamos hoje com o presidente da Fundação Prato Cheio, Walter Bellick. Walter, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muitíssimo obrigado. Fábio, é um prazer muito grande também estar participando do JR Business. Muito obrigado pelo convite. E antes da gente começar a nossa conversa, vale lembrar que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo no programa nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast que você acessa no aplicativo de áudio da sua preferência. Walter, para a gente começar, eu gostaria de saber como é que foi a criação dessa ONG. Teve alguma inspiração maior para vocês? Bom, nós estamos falando de banco de alimentos. Então, o banco de alimentos, ele coleta o alimento que esteja bom para o consumo, mas perdeu o valor comercial, por algum motivo. Data de validade ou o aspecto não está muito bom. E isso motivou muita gente a fazer algum tipo de trabalho voluntário para coletar esse alimento e levar a instituições, a um público que necessita. Então, lá por 2001, quando a ONG começou, nós mobilizamos estudantes, eram vários jovens idealistas que queriam ajudar, e começamos esse trabalho de coleta e distribuição. Já são 24 anos de trabalho. Quando se fala de banco de alimentos, eu entendo uma espécie de armazenamento, como se fosse um tipo de estoque, digamos assim, de garantia. É mais ou menos por esse caminho? Olha, o banco de alimentos é uma modalidade de coleta e distribuição de alimentos. O que nós fazemos é um pouco diferente. A gente chama de colheita urbana. Nós estamos fazendo uma colheita, vamos dizer, agrícola. Certo. Os americanos chamam isso de second harvest, uma segunda colheita, né? Ou seja, a gente coleta de um lado e leva imediatamente para o outro lado. Porque a ideia é que o alimento também vai perdendo o poder nutricional. Claro. Então, quanto mais rápido você conseguir distribuir, quanto mais fresco esse alimento é, melhor as pessoas vão poder aproveitar esse alimento. Então, é um trabalho mais difícil, eu diria, do que o banco de alimentos, mas também é um trabalho mais simples, porque ele não necessita armazéns, câmara fria, a gente consegue fazer isso imediatamente. A partir do momento que vocês coletam um alimento, dá para entender que talvez ele já tenha um destino certo. Ele já tem um caminho a ser percorrido para evitar aí, inclusive, a perecibilidade, algo assim. Exatamente. Então nós temos as instituições que estão cadastradas, são instituições cadastradas na prefeitura, nos órgãos de assistência social, e aí nós sabemos exatamente qual é a demanda e qual é a programação que nós temos que obedecer. Isso, às vezes, é um pouco complicado, porque a instituição está aguardando esse alimento, ela precisa do alimento. E você não tem esse alimento disponível até ontem. Imagina uma cidade como São Paulo, onde muitas vezes você tem que coletar na Zona Sul e levar para a Zona Leste. E é extremamente complicado, mas a gente aceitou o desafio. Quais os tipos de alimentos mais comuns que vocês coletam? Basicamente frutas, legumes e verduras. Então são alimentos frescos, de feira, de ceasa, que acabam não sendo comercializados. Mas nós também distribuímos algum tipo de alimento, vamos dizer, não perecível. Feijão, arroz, algum tipo de alimento embalado. A gente só não faz o alimento industrializado, que é mais complicado. Como é que funciona, na verdade? Existem, por exemplo, empresas privadas, os supermercados que muitas vezes têm suas sobras. Como é que isso consegue ser ainda mais abrangente? Bom, isso está se disseminando muito rapidamente no Brasil, porque o supermercado tem uma perda muito grande, né? O produto está lá exposto e o consumidor, infelizmente, ele busca o produto que está em melhores condições. A gente vê no supermercado muita gente apalpando o alimento e desprezando um alimento que muitas vezes ele é bom para o consumo, mas ele não está tão bonito.
Então, os supermercados começaram a se dar conta que esse era um trabalho importante que poderiam se engajar. Então, basicamente, a gente recebe de supermercados, de empresas privadas mesmo, ou mesmo indústrias. Então, você tem indústria panificadora, alimentos processados de uma forma simples que a gente possa distribuir. É muito comum, nós não temos ainda uma legislação que possa dar total cobertura a esses doadores, mas nós temos um sistema onde o nutricionista da nossa associação assume a responsabilidade civil e penal, no caso, se acontecer alguma coisa. Então, o doador fica absolutamente tranquilo que ele pode fazer essa doação. Isso para dar uma garantia maior para quem está doando, então. Isso. Aí teria assim, o crivo de um nutricionista. Isso. E o processo, consequentemente, fica mais seguro. Exatamente. Tanto é que, em muitos casos, a gente até não recebe doações. Quando ela está absolutamente deteriorada, nós não podemos colocar em risco os beneficiários. Então, o nutricionista tem essa capacidade de separar o alimento bom do alimento ruim. Pela sua experiência, que não é de agora, como é que o senhor vê essa mentalidade do empresário, dessas instituições, em relação a fornecer aquilo que ainda está bom, mas não será vendido com tanta facilidade assim? Será que nós brasileiros temos essa consciência já devidamente desperta? Existe uma consciência, mas é uma consciência geral, sobre a necessidade de que as pessoas estão passando fome e que precisa ser feito alguma coisa. Mas, normalmente, os empresários, ou mesmo os consumidores, não têm uma noção muito clara de como se pode fazer para resolver concretamente esse problema. Exato. Então, a solução do banco de alimentos ou colheita urbana está aí para mostrar que é possível, inclusive tem até um benefício fiscal para empresas quando fazem isso, e do ponto de vista do consumidor, é uma atitude, vamos dizer, solidária para as pessoas que estão passando fome. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais, então, nessa questão do benefício fiscal, inclusive na perspectiva de quem estiver nos assistindo, se empolgar e entrar nessa rota que daqui a pouquinho a gente vai falar. Como é que isso pode beneficiar alguém que queira doar? Existe um benefício fiscal porque você está doando a uma instituição e essa instituição está cadastrada. Então, o fato de você doar te permite um abatimento do imposto de renda de pessoa jurídica. Correto. Até um determinado montante. Nós não temos uma abrangência muito grande desse benefício fiscal. Em outros países do mundo, por exemplo, se criou o que a gente chama de Lei do Bom Samaritano. Olha. Né? Onde o doador pode abater outros elementos desta equação. Mas no Brasil é um pouco mais complicado. São vários projetos de lei que estão ali no Congresso e que vão desde do abatimento, vamos dizer, de energia elétrica utilizada na produção, desoneração de salários. É muito complicado para você fazer um cálculo sobre isso. Então, por isso, esse conjunto de projetos não tem ido muito adiante. Nós estamos um pouco empacados com isso, mas nós admitimos que seria importante a gente ampliar algum tipo de isenção para esse doador. Explica para mim como é que funciona a rota solidária. Que rota é essa? Então, a rota solidária vem ao encontro desta necessidade de atender uma necessidade imediata com uma doação. Então, nós estamos lançando agora, nesse mês de maio, uma plataforma de impacto, onde o doador pode visualizar quem são os beneficiários e ele pode ver para onde está andando a sua doação. Essa plataforma é muito interessante porque ela calcula imediatamente qual foi a economia de água que foi feita com a doação, a economia de emissão de gases de efeito estufa, quer dizer, o que a gente chama de pegada ambiental. Sim, correto. Né? Então, esse tipo de informação pode ser colocada nos relatórios empresariais. As empresas têm que apresentar suas ações no sentido de responsabilidade corporativa, e isso pode ser incorporado. Então,
A Rota Solidária te permite essa situação, não é simplesmente uma informação sobre a doação, mas para quem foi a doação, quantas pessoas beneficiou, quanto economizou de gases de efeito estufa e assim por diante. Ou seja, tem toda uma questão aí de sustentabilidade. Doar, pelo que eu estou entendendo, não se torna apenas um gesto humanitário com o próximo, mas também existe uma preocupação, além da seriedade do trabalho que fica demonstrada, mas uma preocupação social e ambiental muito evidente. Nós procuramos trabalhar nessas duas dimensões, digamos assim. Uma dimensão que é a dimensão do combate à fome, que é importante. O Brasil é signatário de todos os acordos internacionais, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, de reduzir a fome. Uhum. Nós temos que erradicar a fome. Na verdade, o objetivo para 2030 é erradicar a fome. É o ideal, é né? o necessário. E a outra dimensão é a dimensão da sustentabilidade. Correto. Então tem um objetivo do milênio, que é o 12.3, que é reduzir as perdas e desperdício de alimentos em cada país pela metade até 2030. E a gente atua nessas duas pernas. Olha, eu tenho dificuldade, enquanto jornalista, de conseguir fazer essa associação desperdício e alimento. Desperdício de alimento. Eu acho que é uma combinação tão incoerente, mas infelizmente existe, e aos montes. O Brasil desperdiça muito? Então, esse é um outro problema que nós temos. A gente não tem uma estatística clara de quanto que se desperdiça, quanto que se perde e desperdiça. É importante destacar o que é perda e o que é desperdício. Certo. A perda é uma perda, vamos dizer, um alimento que você descarta involuntariamente. Então, aconteceu algum problema de transporte, de logística, correto, e o alimento se deteriorou, e aí eu tenho que descartar. É perda. O desperdício é algo que você faz voluntariamente. Então, é muito comum na casa do consumidor, o consumidor compra um pacote de algum alimento que ele não tem condição de consumir, porque estava em oferta, ou porque você pague um e leve dois, alguma coisa assim, e acaba jogando fora. Aí é desperdício. Aí é desperdício. Nós não sabemos exatamente quanto é um, quanto é outro, né? Há uma estatística geral das Nações Unidas que diz que a perda e o desperdício do Brasil seria em torno de 243 quilos por pessoa por ano. Isso, se a gente for fazer a conta, dá aproximadamente meio quilo de alimento por dia, por pessoa. É bastante coisa. Lógico, salva a vida. O indivíduo não é responsável por toda essa perda. Sim. Você tem perdas que vêm lá da porteira da fazenda para frente, chegam no supermercado e vão até a casa da pessoa, né? Então, nós não conseguimos controlar isso daí. Então, uma pergunta como essa necessitaria... Quanto que se perde e desperdiça no Brasil? Necessitaria que a gente tivesse uma pesquisa mais aprofundada, que não fosse pontual, que fosse geral para o Brasil. O Brasil é muito diferente, né, entre si. Mas provavelmente perda e desperdício devem ser grandes, né? A perda é maior no Brasil. Nós temos essa característica, né? A perda diz respeito mais aos processos produtivos. Entendo. Da distribuição, transporte, etiquetagem que vem errada, uma série de coisas. E o desperdício, que é, vamos dizer, uma coisa da pessoa física, é um pouco menor, porque o Brasil é um país pobre. Então, as pessoas de baixa renda não jogam tanta comida fora, né? E nos países desenvolvidos é o contrário. O desperdício é muito grande e a perda é baixa. Em 2023, nós falamos isso no começo do programa, vocês arrecadaram e distribuíram mais de 650 mil toneladas de alimentos. É muita coisa. Qual que é o potencial? Como é que nós podemos entender em números o tanto de gente que vocês conseguiram beneficiar com isso? Olha, nós fazemos uma conta simples em função das pessoas que são beneficiadas com esses alimentos. Então, nós podemos dizer que a gente beneficia 33 mil pessoas semanalmente com essa doação. Semanalmente? Então, a gente normalmente não se dá conta de quanto que um pouco de alimento faz diferença na vida das pessoas.
Agora, quais seriam as regiões, os locais em que vocês atuam com mais força? Onde que são mais carentes, mais necessitados? Nós atuamos na Grande São Paulo, Na Grande São Paulo. basicamente na Grande São Paulo. Justamente por essa característica de fazer a colheita urbana, nós não temos capacidade de ter um alcance em termos nacionais. Correto. Você tem outros bancos de alimentos, por exemplo, o SESC, que é muito importante, SENAC, também trabalha com banco de alimentos e tem uma abrangência nacional. O senhor tocou no assunto que seria a minha próxima pergunta. Justamente esse pessoal do Sistema S, eu já testemunhei esse tipo de ação deles. Eles ensinam as pessoas a aproveitarem partes dos alimentos que muitas vezes iriam para o lixo e às vezes são extremamente nutritivas. Eu estou falando muitas vezes de casca de abóbora, uma outra forma de se consumir a cenoura. Vocês às vezes percebem que nesse trabalho de vocês, que é tão sensacional, o alimento chega em determinado local, mas aí às vezes as pessoas, devido às necessidades que são tamanhas, não sabem consumi-los de maneira adequada. Tem esse tipo de situação também? Sim. Então, esse, vamos dizer, é um outro orgulho que nós temos de que a doação de alimentos não acaba no momento em que o doador está recebendo o alimento. Então, nós temos uma equipe de nutricionistas que dá curso. Dá curso. Então, nós vamos nas instituições, mostramos para as cozinheiras, merendeiras, como preparar esse alimento, como obter a melhor condição daquele alimento, aproveitando cascas, talos e outros alimentos que normalmente são jogados fora e que têm poder nutritivo. E também verificamos as condições de acondicionamento do alimento. Então, muitas vezes você faz uma doação para uma instituição que é simples, que não tem um freezer, uma geladeira, né? E aí nós entramos em contato com empresas que conseguem doar geladeira, freezer, equipamentos para melhorar a situação de preparação dos alimentos. Aí vocês conseguem fechar o ciclo, né? De uma ponta a outra com eficiência. As doações, quando são feitas, elas são feitas para instituições que aí sim vão fazer a distribuição mais pontual ainda, porque acho que para vocês fazerem uma doação para pessoa física praticamente não teria condição. Né? Não. Então, essa é uma forma de trabalhar brasileira, né? Nós, no Brasil, trabalhamos basicamente para instituições. É muito complicado você atender pessoalmente as pessoas. Isso é muito diferente da caridade, que é muito importante. A caridade é uma forma de solidariedade, mas o que nós fazemos é um trabalho com instituições, onde a gente quer dar uma certa dignidade para essas pessoas. Então, esse beneficiário vai receber o alimento num refeitório, com um prato, com talher, vai aprender noções de higiene básicas, né? Uma criança que está num contraturno vai receber uma refeição. Então, vai chegar em casa e vai ter condições de poder reproduzir isso daqui na família. Isso é importante para nós. Vocês conseguem perceber na prática, vocês têm também uma espécie de observação mais atenta sobre esses resultados, sobre esse nível de transformação, porque vocês já estão há mais de 20 anos. Então, pensando naquela criança que vocês pegaram lá, muitas vezes bebê, hoje ela já é um adulto, um trabalhador, algo assim. Vocês têm uma linha do tempo, né? É difícil, porque a gente não consegue acompanhar tudo, individualizar. Claro. Né? O que nós estamos fazendo agora juntamente com estudantes de nutrição, um acompanhamento de massa corpórea das crianças que recebem as doações. Então, nós estamos com uma equipe em cada uma das instituições medindo e pesando essas crianças para ver qual é o efeito que tem essa alimentação. A gente não consegue dar alimentação integral. Normalmente, uma instituição recebe de outros doadores também alimentos. Então, não é tudo responsabilidade nossa. Mas nós percebemos que a gente precisa melhorar algumas coisas. Então, por exemplo, 33% das crianças que recebem as nossas doações estão em situação de sobrepeso. É uma tendência hoje, né, do jovem, da criança, se alimentar com alimentos que a gente chama de obesogênicos. São calóricos, mas necessariamente não são tão nutritivos, né? Poder nutritivo nenhum.
Então, o que a gente está tentando com esse acompanhamento, cursos que a gente tem dado, oficinas e tal, é um pouco induzir essas pessoas a consumirem alimentos mais saudáveis. Walter, segundo levantamentos do IBGE, no último trimestre de 2023, 38% da população brasileira estariam vivendo em condições de insegurança alimentar, pensando que nós estamos num país considerado celeiro do mundo. Está aí outra incoerência, né? Difícil conviver com isso. Essa é uma contradição enorme no Brasil, né? O Brasil, eu acho que é o terceiro ou quarto produtor de alimentos no mundo, e nós temos aí um contingente enorme. Eu diria que os estudos mostram que se você pegar os dois tipos de insegurança alimentar mais complicados, que é a insegurança alimentar grave, que é a fome mesmo, a pessoa está passando fome, e insegurança alimentar moderada, que é quando o indivíduo não faz todas as refeições no dia. Ele está numa situação de fome, vamos dizer, latente, mas não é aquela fome famélica. Se você somar esses dois tipos, nós temos aproximadamente 11 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente. Muita gente. Então, para um país que produz 300 milhões de toneladas de grãos, não tem sentido ter tanta gente passando fome. Lógico, nós estamos melhorando. Nós tivemos aí um pico de aumento de insegurança alimentar e nos últimos... Se comparar, por exemplo, esta pesquisa que saiu agora em 2023 com a pesquisa de 2018, já há uma redução do número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. A gente espera chegar no zero em 2030, né? Mas, de fato, a sociedade tem que se mobilizar. Quando você pensa em chegar no zero em 2030, e nós já não temos tanto tempo assim, quais seriam os entraves? Quais são os obstáculos impostos que fazem com que essa luta seja mais difícil do que comumente já é? A sociedade e a academia sabem qual é o caminho. Então não é uma coisa como ir para Marte, onde as pessoas não sabem. Embora a gente já chegou em Marte, né? Sim, chegou em Marte, mas ainda temos no mundo todo 830 milhões de pessoas passando fome, né? Então nós temos tecnologia para resolver esse problema. Então o que se observa é que a disponibilidade de alimentos não necessariamente se reverte no acesso dessas pessoas ao alimento. Então, o que nós precisamos fazer? Melhorar a renda, melhorar o acesso, programas públicos de alimentação, merenda escolar, restaurantes populares, banco de alimentos, cozinhas comunitárias, cozinhas solidárias. Tem uma série de programas públicos e uma mobilização da sociedade. Então, a sociedade precisa tomar consciência de que cada um tem uma parte a fazer e pode ajudar. Walter, quem estiver nos acompanhando e quer colaborar de alguma maneira, qual o caminho que você passa para essas pessoas, para que a gente consiga divulgar agora? Olha, tem uma ação imediata que é fazer uma doação, né? Então, a nossa associação, para quem entrar no site, que é a www.pratocheio.org.br, okay, vai verificar lá uma área onde pode fazer a doação. Mas eu iria um pouco mais além. Acho que a doação é uma coisa que dá uma satisfação pessoal, mas para a gente mudar as coisas, né, eu vejo essa atividade no meio empresarial como super importante, né? A empresa ela tem uma função econômica, mas ela também tem uma função social. Então as empresas, principalmente as empresas de alimentos, podem ajudar nesse processo de transferência de produtos para quem passa fome, e as outras empresas de transporte, como eu comentei, uma empresa de refrigeração, fez uma doação de refrigeradores, câmaras frias, né? Então todo mundo pode ajudar um pouquinho no sentido de que a gente possa sair dessa situação que nós estamos vivendo. Walter Bellick, presidente da Associação Prato Cheio, foi um prazer poder conversar contigo. Muitíssimo obrigado pelas suas informações, pelo seu exemplo, e nos deixa, pode ter certeza, mais conscientes enquanto jornalistas e também como cidadãos, que temos o dever de abraçar uma causa como essa. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado a você.
Esse é o JR Business. Vale lembrar que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast que você acessa no aplicativo de áudio da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.